câmeras de segurança estão entre as ferramentas mais importantes que os investigadores têm à disposição ao tentar resolver um crime ou um desaparecimento. Mas há muitos casos em que essas gravações são encontradas, e mesmo assim o crime continua sem solução. Nesses casos, as imagens costumam ser divulgadas ao público para tentar identificar a pessoa. Número 10. A polícia de Las Vegas anunciou em 2025 que o FBI está oferecendo uma recompensa para quem puder fornecer informações sobre um assalto que ocorreu em um cassino da cidade. E eles divulgaram imagens de câmeras de segurança do criminoso em questão. O incidente ocorreu por volta das 22h30, no dia 13 de novembro daquele ano, quando um homem mascarado entrou no Rampart Casino, em Las Vegas, com apenas uma coisa em mente: fugir com o máximo de dinheiro possível. Os investigadores revelaram que o criminoso entrou no cassino através da garagem, e nas imagens de segurança daquela noite, fica claro que ele planejou o roubo por algum tempo, já que veio preparado com o rosto escondido das câmeras. Ele estava vestido com uma jaqueta de segurança azul e amarela, calças escuras, uma máscara preta, capacete balístico, luvas e óculos de sol azuis. Ele provavelmente sabia que o roubo seria registrado pelas câmeras, então tomou o cuidado de deixar seu rosto apenas parcialmente visível para os funcionários que estavam de plantão no momento. As imagens mostram um funcionário do cassino atrás de uma mesa na área conhecida como caixa, e logo após, o assaltante se aproxima. Mas agora o funcionário não sabe que um assalto vai acontecer. O homem se apoia no balcão e fala com o caixa, mas um segurança próximo parece ter notado as roupas estranhas que o homem está usando e se aproxima dele por trás. Provavelmente, ele estava prestes a pedir para o homem tirar o capacete e os óculos escuros, mas assim que o assaltante o viu, ficou assustado. Ele saiu do caixa, sacou uma arma grande e a apontou para o segurança. O segurança levantou as mãos como instruído e se afastou do caixa. O assaltante voltou ao balcão e, nesse momento, as imagens acabam. O caixa atendeu às exigências dele e entregou o dinheiro disponível no momento. Mas essa não é a única gravação do suspeito. Outra câmera registrou a cena enquanto ele fugia de bicicleta, e é possível vê-lo pedalando com uma bolsa cheia de dinheiro ao seu lado. Funcionários do cassino ligaram para o 190 e avisaram a polícia que haviam sido roubados. A Polícia Metropolitana de Las Vegas atendeu ao chamado e foi até o local do cassino, na altura do número 200 da Rampart Boulevard, em Summerlin. O valor do dinheiro roubado não foi divulgado, já que a investigação segue em andamento. Pelo tamanho da bolsa com que o assaltante fugiu, presume-se que seja uma quantia grande. O FBI se juntou à investigação e está oferecendo uma recompensa de $5.000 para quem fornecer informações que levem à identificação e prisão do culpado. Qualquer pessoa com essas informações deve entrar em contato com o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas pelo número 70282835595 ou com o Crime Stoppers pelo 70238555555, número 9. O Museu de Oakland, da Califórnia, está atualmente trabalhando com a equipe de arte do FBI para descobrir quem roubou cerca de 1.000 artefatos do museu em outubro de 2025. A agência divulgou imagens de câmeras de segurança e pediu que quem reconhecer os dois culpados avise para que sejam presos. O roubo foi realizado nas primeiras horas da manhã do dia 15 de outubro daquele ano, em um dos depósitos externos do museu. Entre os itens mais valiosos roubados estavam vários cestos indígenas americanos trançados, mas os ladrões levaram ainda mais. Os itens incluíam joias, daguerreótipos, artefatos de scrimshaw, canetas políticas, fitas de premiação, fichas de lembrança e até laptops que foram deixados no local pelos funcionários. Embora a maioria desses roubos seja planejada, a polícia acredita que este foi um crime de oportunidade, com ladrões no lugar errado, na hora errada. O roubo aconteceu por volta das 13h30 da manhã, quando não havia seguranças no armazém.
O prédio tinha alarmes e câmeras de CFTV, mas os alarmes não dispararam quando os dois criminosos entraram. Na manhã seguinte, os funcionários chegaram para trabalhar e ficaram chocados ao perceber o roubo. Eles precisaram identificar os artefatos ausentes, revelando que cerca de 1.000 foram roubados. Os avaliadores de seguros ainda trabalham para definir o valor desses itens. Enquanto isso, o FBI divulgou imagens de segurança que flagraram os dois homens em ação naquela manhã. Mostra um homem entrando no quadro por baixo da câmera e o outro se aproximando pelo outro lado da sala. Seus rostos estão cobertos por máscaras e, embora andem rápido, não aparentam pânico ou grande pressa em concluir a tarefa nefasta. Outra câmera em uma área externa mostra então um dos homens primeiro caminhando em direção à câmera e depois se afastando dela, enquanto segura o que parece ser um pedaço de pano sobre a boca e o nariz para esconder sua identidade. Vale notar que os artefatos desta instalação não estão previstos para exibição no museu, mas ainda possuem valor cultural. Por isso, os investigadores fazem de tudo para identificar os culpados e devolver os itens ao local de origem. Como não buscaram itens específicos, acredita-se que entraram no prédio por acaso e, no impulso, roubaram o máximo de artefatos possível. O primeiro dos dois ladrões é descrito como magro, usando jeans azul, camisa xadrez de manga longa, máscara facial branca, touca e sapatos pretos. O segundo era robusto, vestia calça e moletom azul com capuz, luvas pretas e tênis brancos com detalhes pretos. O FBI ainda não revelou se suspeita de outros envolvidos, mas, por enquanto, acredita-se que os dois homens agiram sozinhos. Resta saber o que os culpados farão com os bens roubados, pois será difícil vendê-los a empresas legalmente estabelecidas. Qualquer pessoa que reconhecer esses homens deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Oakland pelo telefone 5102-383-955, número 8. Acredita-se que um assalto ocorreu em um caixa eletrônico no condado de Morgan em 2025. E não foi apenas mais um crime de oportunidade, pois investigadores acreditam que os culpados planejaram com antecedência. O assalto ocorreu em uma agência do Traditions Bank em Priceville, Alabama, por volta das 8 horas da manhã do dia 24 de julho de 2025. Naquela manhã, as funcionárias do banco reabasteciam os caixas eletrônicos quando foram abordadas por um grupo que chegou correndo. Assim que chegaram ao local, eles avançaram sobre as funcionárias e exigiram que entregassem todo o dinheiro que tinham com elas. Felizmente, as funcionárias do banco são treinadas para cumprir esse tipo de exigência para que a situação não se agrave e para que, assim, elas permaneçam ilesas durante o assalto. Elas obedeceram aos assaltantes e entregaram o dinheiro. Os criminosos pegaram o máximo de dinheiro que conseguiram e depois fugiram rapidamente, entrando em um veículo que estava estacionado nas proximidades. A polícia foi acionada e iniciou uma investigação, mas nenhuma evidência foi encontrada para ajudar a identificar os assaltantes. Mas encontraram imagens de câmeras de segurança que foram divulgadas ao público na esperança de que alguém reconheça ao menos um dos criminosos ainda foragidos. Com a notícia do assalto, mais 4 agências entraram na investigação. A placa do veículo de fuga era visível nas imagens, mas depois descobriram que havia sido roubada em Huntsville semanas antes do incidente. Além disso, acredita-se que os assaltantes provavelmente não são de Priceville, já que teriam fácil acesso à área onde o banco está localizado, graças à proximidade com a Interestadual 65. Curiosamente, nenhum assaltante parecia armado, por isso, nenhum funcionário se feriu, pois conseguiram fugir para dentro do prédio e avisar as autoridades. Os investigadores decidiram não divulgar quanto dinheiro foi roubado, mas revelaram que era uma quantia grande. Apesar de provavelmente serem de fora, espera-se que alguém os reconheça e sejam capturados em breve para serem processados. Nas imagens, eles usam roupas escuras, moletons com capuz, luvas e máscaras, exceto um homem de jeans claro,
todos têm porte físico magro. O carro em questão é um sedã de cor escura, mas não se sabe se sua recuperação ajudará a identificar os suspeitos. As imagens mostram 3 homens cometendo o crime, mas especula-se que um quarto esteja envolvido. Mas isso ainda não foi confirmado. Foi revelado que ocorreram vários roubos semelhantes em diferentes áreas nas semanas anteriores ao incidente, mas não se sabe se foram cometidos pelo mesmo grupo. Os investigadores pediram ao público que analisasse atentamente as fotos divulgadas e os contatasse se reconhecessem algum dos culpados. Qualquer pessoa que tenha essas informações é incentivada a entrar em contato com o Departamento de Polícia de Priceville pelo número 2563504613. Quem ligar pode permanecer anônimo, se assim desejar. Número 7. Várias buscas foram realizadas na tentativa de localizar Samuel Smith, de 66 anos, que está desaparecido desde 2 de março de 2026 e que não entrou em contato com ninguém que conheça desde então. Samuel é natural de Colne, no distrito de Pendle, Lancashire, Inglaterra. Os investigadores disseram estar muito preocupados com o bem-estar dele e pediram ajuda do público para encontrá-lo, pois não acharam pistas sobre seu paradeiro. Divulgaram imagens de câmeras de segurança mostrando os últimos movimentos conhecidos de Samuel antes de seu desaparecimento inexplicável. A polícia espera que alguém o tenha visto desde que foi dado como desaparecido. Sabe-se que Samuel tem ligações não só com Colne, mas também com a região de Burnley, e os moradores dessas áreas foram orientados a ficar atentos e entrar em contato com a polícia imediatamente caso o vejam. A última vez que ele foi visto foi por volta das 10h30 da manhã do dia 2 de março, o que coincide com as imagens de Samuel nas câmeras de segurança divulgadas agora. Ele foi visto nas câmeras da Skipton Road, mas seus passos depois disso seguem desconhecidos. Nas imagens, ele caminha na calçada, depois vai para a rua e atravessa entre os 2 táxis vermelhos parados. Ele olha à esquerda antes de atravessar e, após sair do enquadramento, não é mais visto. Nos dias seguintes, investigadores vasculharam muitas horas de imagens de câmeras de segurança tentando encontrar Samuel, mas não tiveram sucesso. Eles também foram de porta em porta na região perguntando por Samuel, mas sem sucesso. Equipes de resgate de montanha foram enviadas para a área do reservatório inferior de Fall Ridge para procurar qualquer possível sinal de onde Samuel poderia ter ido, mas esses esforços também não tiveram sucesso, deixando os investigadores e sua família frustrados, já que nenhuma outra pista foi encontrada. À medida que o tempo passa, sua família fica cada vez mais preocupada com o seu bem-estar e fez vários apelos ao público para que se manifeste caso saiba de algo sobre o caso de Samuel, e espera-se que essas informações cheguem em breve. Por enquanto, sua família forneceu à polícia uma foto atualizada de Samuel. Ela foi amplamente divulgada para aumentar a conscientização sobre seu desaparecimento. Quanto mais pessoas virem a imagem, maiores as chances de alguém lembrar um detalhe importante. A polícia também afirmou que está começando a realizar investigações digitais, mas evitou divulgar quais são essas investigações. Eles podem estar monitorando as contas de Samuel caso haja atividade, mas isso ainda é especulação, pois a investigação segue em andamento. Samuel é descrito como tendo cabelo curto e grisalho e olhos claros. Ele mede cerca de 1,80 m, é conhecido por usar óculos na maior parte do tempo e no momento do seu desaparecimento tinha uma barba grisalha e avermelhada. Foi visto pela última vez usando casaco e calças pretas, possivelmente uma jaqueta de couro preta e sacola do Sainsbury. Se você tiver qualquer informação nova sobre o caso de Samuel, pedimos que ligue para o número de emergência 999 ou, alternativamente, para o 101, informando o registro 0652 do dia 2 de março. Número 6. Quando alguém desaparece, a polícia logo busca imagens de câmeras de segurança para ajudar na localização, e é um alívio saber que elas existem.
No caso do desaparecimento de Ajani Campbell, de 40 anos, as imagens das câmeras de segurança só aumentaram a preocupação de investigadores e familiares, pois parece que ele fugia de alguém antes de sumir. Ajani, mais conhecido por seus amigos e familiares como AJ, foi visto pela última vez na região de Ashton-on-Ribble, em Preston, Lancashire, Inglaterra, no dia 24 de janeiro de 2026. Testemunhas relataram tê-lo visto por volta das 22h30 daquela noite, mas não conseguiram fornecer à polícia nenhuma informação adicional útil. Quando ele não voltou para casa à noite, foi dado como desaparecido e as câmeras do local onde foi visto por último foram analisadas. Então, os investigadores fizeram uma descoberta surpreendente que os deixou preocupados com a segurança dele. Nas imagens, AJ pode ser visto correndo em alta velocidade da Stocks Road para a Blackpool Road. Ele atravessa a rua, acelera e fica visível na câmera por cerca de 10 segundos. Ao chegar a uma esquina próxima, ele reduz o ritmo para uma caminhada rápida e, sem explicação, atravessa de volta para o outro lado da rua, olhando para trás. Depois, ele entra na rua Shelley e some de vista. Outras câmeras na área foram checadas, mas não mostraram mais sinais de AJ. Sua família aguarda ansiosa por notícias sobre seu paradeiro após esse avistamento. Houve especulação de que ele estava sendo perseguido, porém, sem mais ninguém nas imagens e com ele reduzindo o passo, isso não foi confirmado. A área onde as imagens foram gravadas foi vasculhada pela polícia, mas eles não conseguiram encontrar nenhuma pista que os levasse ao paradeiro de AJ, e nenhuma outra testemunha apareceu para relatar novos avistamentos. Para refrescar a memória das pessoas e buscar pistas, uma foto de AJ foi divulgada em Lancashire, para que possíveis testemunhas se apresentem caso o reconheçam. A polícia afirmou que não acredita que AJ esteja em apuros ou tenha feito algo errado. Eles acrescentaram que estão focados unicamente em localizá-lo e trazê-lo de volta em segurança para seus entes queridos. Eles informaram que novas buscas estão sendo planejadas e pediram ao público que fique atento caso o vejam. Nesse caso, devem entrar em contato com as autoridades o mais rápido possível para que a área em questão possa ser devidamente vasculhada. Sabe-se que AJ tem ligações com as áreas de Avenham e Newhall em Preston e que ele também tem conexões com Londres e Manchester. É improvável que ele tenha apenas se mudado para uma dessas áreas, pois provavelmente teria avisado a família. O caso é tratado como urgente e investigadores seguirão qualquer pista recebida. Uma descrição detalhada não foi disponibilizada, mas nas imagens das câmeras de segurança ele aparece usando um casaco preto e um chapéu preto. Em uma das imagens divulgadas, ele também está usando o que parece ser uma máscara cobrindo a boca. Qualquer pessoa que possa fornecer informações adicionais sobre este caso deve entrar em contato com o número nacional de emergência 999 ou ligar para 101 mencionando o registro 1159 do dia 25 de janeiro. Número 5. São poucos os detalhes sobre o desaparecimento de Natália, uma ucraniana registrada como desaparecida em Boston, Lincolnshire, Inglaterra. As autoridades não divulgaram seu sobrenome por razões desconhecidas e buscam contato com quem possa ajudar nas investigações. Natália, que acredita-se ter cerca de 40 e poucos anos, foi vista visitando alguns amigos no dia do seu desaparecimento, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Ela saiu de lá e, ao que tudo indica, ia para casa quando foi vista pela última vez, às 20 horas. Desde então, não foi mais vista nem houve notícias. No apelo inicial ao público, após seu desaparecimento, investigadores disseram que ela foi vista pela última vez na região da Ponte Sluice, pouco antes de sumir, logo após ser vista pelos amigos. Quando nenhuma pista foi recebida após esse apelo, um segundo pedido foi feito, no qual o público foi solicitado a ficar atento a Natália e a entrar em contato com a polícia assim que ela fosse avistada, para que pudesse ser localizada.
Por isso, eles pediram que qualquer pessoa que esteve na região da Ponte Sluice entre 21 horas e 15 e 22 horas e 30 entre em contato com eles para que possa ser questionada sobre o que viu. Eles podem ter, sem saber, informações que ajudem a encontrar Natália e todas as pistas devem ser investigadas. Eles buscam pessoas que tenham visto uma mulher andando pela trilha de pedestres de Witham Bank West rumo aos Witham Gardens. Disseram que receberam diversas pistas que foram investigadas, mas nenhuma levou à localização de Natália. Sem novas pistas após o apelo, a polícia divulgou imagens das câmeras de segurança da área onde Natália foi vista pela última vez e do possível suspeito com quem querem falar urgentemente. Nas imagens de 11 segundos, é possível ver o homem atravessando a Ponte Sluice tranquilamente. Acredita-se que ele seguia na mesma direção que Natália e espera-se que a tenha visto antes de seu desaparecimento inexplicável. Se for o caso, ele pode indicar para onde ela foi após ser vista, e essas áreas podem ser vasculhadas em busca de pistas sobre seu paradeiro. Importante destacar que ele não é suspeito do desaparecimento dela, sendo tratado apenas como possível testemunha. Ao ampliar as imagens, vê-se que ele usava blusa cinza de manga longa, calça preta e possivelmente um gorro. O público foi orientado a se manifestar caso reconheça o homem, pois ele pode não saber que é testemunha. Natália é descrita como tendo cabelo loiro na altura dos ombros, olhos claros e cerca de 1,70 metros de altura. Ela tem porte físico mediano e pode ser reconhecida por uma cicatriz acima das sobrancelhas. Ela costuma usar roupas escuras, mas as autoridades não informaram o que ela vestia na última vez em que foi vista. Se você viu Natália ou tem qualquer informação nova sobre o desaparecimento dela, por favor ligue para o número de emergência 101, mencionando o caso de número PID 119.580. Também é possível enviar informações pelo número 999. Número 4. O que era para ser uma celebração pela conquista do filho, virou uma busca frenética por Ruben Waitaka, de 73 anos. A família ela está muito preocupada com sua saúde mental devido ao comportamento estranho antes do desaparecimento. Em maio de 2025, Ruben e sua esposa, Elizabeth, viajaram de seu país natal, o Quênia, para o Alabama, onde planejavam participar e celebrar a formatura do ensino médio do primeiro neto. Eles desembarcaram nos Estados Unidos e chegaram ao Alabama em 14 de maio, seguindo para a casa de familiares. Eles passaram a noite lá, mas de manhã as coisas ficaram estranhas. A filha de Ruben, Emily Ann Balua, afirmou que seu pai parecia desorientado desde o dia em que chegou ao Alabama, pois nem sempre parecia saber onde estava ou por que estava lá, o que é muito fora do comum para ele. Elizabeth explicou que testemunhou o mesmo comportamento estranho na manhã do dia 15 e forneceu à polícia os detalhes daquela manhã. Ela disse que Ruben saiu da casa da família e, ao falar com ele, ele parecia desorientado e confuso. Ele também estava agindo de forma estranha na segunda parte do voo deles de Frankfurt para o Alabama, pois ficou incoerente e Elizabeth teve que ajudar uma comissária de bordo a mantê-lo em seu assento. No aeroporto, ele tentou subir a escada rolante na contramão, caiu e machucou o joelho. Ele continuava se afastando da casa, e no começo ela tentou convencê-lo a voltar, mas sem sucesso. Ela começou a segui-lo, mas ao notar as portas destrancadas, voltou rápido para trancá-las. Quando ela tentou alcançá-lo, percebeu que ele já não estava à vista e não foi mais visto. Após o avistamento inicial, pelo menos 2 motoristas deram carona para Ruben, mas o departamento de polícia de Calera não sabe para onde ele foi depois. Sabe-se que ele pegou uma carona com alguém enquanto ainda estava no bairro da família, e a segunda pessoa o levou até um posto de gasolina Chevron a cerca de 3 quilômetros de casa, mas ainda não se sabe por que ele teria querido ir até lá. A família de Ruben acha que ele pode tentar voltar ao Quênia confuso e talvez peça ajuda para chegar a uma cidade. Ele também pode tentar voltar para Kimboni, na Somália, pois é de lá originalmente. Imagens de câmeras de segurança foram divulgadas mostrando seus últimos movimentos conhecidos. Mostra Ruben no posto,
caminhando rápido com as mãos cruzadas atrás das costas. Nada em seu comportamento parece incomum, exceto que ele pode estar confuso. As imagens também mostram ele mancando levemente após a queda na escada rolante do aeroporto. Uma testemunha contou à polícia que viu um homem que correspondia à descrição de Ruben rastejando sob o portão de um clube perto do posto de gasolina. Ele entrou em uma área arborizada próxima e não voltou mais para casa. Sugeriram que ele pegou outra carona em um posto de caminhoneiros atrás do posto de gasolina e assim pode ter saído de Calera. O público foi orientado a não dar carona a ele caso o veja e, em vez disso, avisar a polícia para que ele seja reunido à família. Elizabeth voltou ao Quênia e está desesperada por notícias sobre o desaparecimento do marido. Ruben tem cabelo preto, olhos castanhos, cerca de 1,50 m de altura e pesa aproximadamente 75 quilos. Ele foi visto pela última vez de calça caque e camisa xadrez. Qualquer pessoa que tenha visto Ruben ou que saiba onde ele possa estar é orientada a entrar em contato com as autoridades do Alabama pelo telefone 2056683 ou ligar para a emergência. Número 3. Roberto Rhys Hughes, de 35 anos, não foi visto por nenhum de seus amigos ou familiares desde o dia 29 de novembro de 2025, e eles descreveram seu desaparecimento prolongado como algo muito fora do comum, o que tem causado muita preocupação. Roberto é de Isingwold, North Yorkshire, Inglaterra, e quem o conhece diz que é muito gentil e carinhoso, nunca ficaria longe de casa sem avisar a família. No dia do desaparecimento, Roberto foi visto pela última vez caminhando pela Crab Mill Lane, em Isingwold. Imagens de câmeras de segurança desse momento aumentaram a preocupação com seu bem-estar, pois ele parecia ter um ferimento na cabeça. Quando ele não voltou para casa, foi dado como desaparecido. Desde então, a polícia fez buscas, mas não o encontrou. Sabe-se que ele estava em Crab Mill por volta das 15h10, mas não se sabe para onde ele foi depois disso. Durante as buscas, drones vasculharam a área do alto esperando encontrar pistas que levassem a polícia ao seu paradeiro, mas nada foi encontrado. A família de Robert disse que, com a queda brusca da temperatura na região desde seu desaparecimento, estão preocupados com sua saúde, pois ele não usava roupas adequadas para o frio quando foi visto pela última vez. Moradores entre Boroughbridge, Isingwold e Thirsk devem revisar imagens de suas câmeras de segurança e enviar à polícia rapidamente caso tenham registrado Roberto, facilitando buscas nessas áreas. Também foram orientados a verificar construções externas em suas propriedades caso Roberto tenha procurado abrigo do mau tempo. Os investigadores relataram que dados digitais sugerem que ele pode ter passado por Raskelf após sair de Isingwold e por Brafferton em algum momento. Imagens das câmeras de Crab Mill Lane mostraram Roberto entrando na área, como suspeitado. As imagens já foram divulgadas para ampliar a conscientização sobre o caso dele. Espera-se que alguém o identifique e avise a polícia. As autoridades informaram que mobilizaram recursos especializados em Brafferton e Helperby, mas sem sucesso. Não se sabe se o ferimento na cabeça tem relação com o desaparecimento, mas essa hipótese não foi descartada. Roberto é descrito como tendo entradas no cabelo, porte físico mediano e medindo 1,60 metros de altura. Nas câmeras de segurança, ele aparece com jaqueta escura impermeável, calça chino cinza e botas de caminhada. Qualquer pessoa que veja Roberto ou que saiba onde ele possa estar foi orientada a ligar para o número 101 para entrar em contato com o serviço de polícia de North Yorkshire. Se ele parecer estar em perigo, ou se você souber com certeza onde ele está, deve ligar para o 999 mencionando o número de referência 122502251. Qualquer informação será rapidamente repassada à polícia, que fará tudo o que puder para localizar Roberto o mais rápido possível. Número 2.
A polícia de Queensland, Austrália, divulgou imagens de câmeras de segurança dos últimos locais conhecidos de Dawn Wells, de 70 anos, desaparecida desde dezembro de 2025. No dia 9 de dezembro, Dawn e seu marido George caminharam juntos até um ponto de ônibus na Kingston Road, em Woodridge, mas em algum momento antes das 20 horas, eles acabaram se separando de alguma forma. Ele não conseguiu encontrá-la desde então e está confuso com seu desaparecimento repentino. Sem sucesso nas buscas, ele procurou a polícia e Dawn foi registrada como desaparecida. Desde então, várias buscas ocorreram, mas não encontraram pistas sobre seu paradeiro. Uma das buscas contou com cães farejadores, voluntários do Serviço de Emergência Estadual e uma equipe de mergulho da polícia. Eles vasculharam a Compton Road, onde Dawn foi vista pela última vez, mas sem sucesso. Desde então, imagens de câmeras de segurança foram disponibilizadas, nas quais é possível ver Dawn caminhando pela Kingston Road no dia do seu desaparecimento. George é visto caminhando logo atrás dela, puxando uma mala de rodinhas. Dawn desapareceu logo após as imagens serem gravadas, que foram divulgadas para ajudar em sua identificação. Após esses momentos, George entrou no ônibus que o casal pretendia pegar, mas então percebeu que ela não o havia seguido e tinha ficado para trás. Ele então voltou para o ponto de ônibus, mas naquele momento, Dawn não estava em lugar nenhum. Vale destacar que Dawn possui vulnerabilidades de saúde e precisa de cuidados médicos constantes, o que aumentou as preocupações com seu bem-estar durante o desaparecimento. Após a divulgação do caso na mídia, várias pessoas contataram a polícia dizendo ter visto Dawn. Ela teria sido vista em Hervey Bay, em Queensland, assim como em Toowoomba e na Gold Coast. Uma testemunha disse tê-la visto em uma rodovia interestadual em Melbourne, mas todas as pistas foram investigadas sem resultados positivos. George pediu publicamente informações sobre o caso dela e solicitou que quem souber de seu paradeiro avise urgentemente as autoridades. Para ajudar na memória das pessoas, a polícia de Queensland colocou um manequim em um dos locais de busca com roupas parecidas às que Dawn usava quando foi vista pela última vez. Esses itens incluem uma camisa preta, shorts jeans azuis, um boné verde estilo beisebol com uma estampa verde na frente, sapatos rosas e uma pochete. Hospitais da região foram contatados, mas não há registro de que Dawn tenha sido internada. E sabe-se que ela não usou seu Go Card, um cartão eletrônico inteligente usado para transporte público em áreas da Austrália, desde que desapareceu. Como Dawn pode ter ficado confusa e desorientada sem a medicação diária, acredita-se que sua condição médica tenha contribuído para o desaparecimento. Ela pode estar assim se for vista, por isso deve ser abordada com calma. Ela é descrita como tendo cabelos castanhos cacheados, bem característicos até os ombros, mede 1,57 metros de altura e tem porte magro. Ela também tem um jeito de andar diferente. Qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Dawn deve entrar em contato com a Police Link pelo 131 444 ou pelo número de emergência 000. Número 1. Nancy Guthrie, a mãe de 84 anos da conhecida co-apresentadora do Today Show, Savannah Guthrie, tornou-se o foco de uma investigação de sequestro após ser raptada de sua casa em Tucson, Arizona, no dia 31 de janeiro de 2026. Novas imagens de câmeras foram divulgadas, e a polícia pede que quem reconhecer o veículo fugindo a cerca de 4 quilômetros da casa de Nancy naquela noite entre em contato. Apresente-se para que os proprietários possam ser localizados e interrogados sobre o caso. Sabe-se que Nancy jantou na casa de sua filha Annie naquela noite e que foi deixada em casa por seu genro Tommaso às 21h48. Ele esperou do lado de fora da casa até que Nancy estivesse dentro antes de voltar para casa. Às 21h50, a porta da garagem dela se fechou, presumindo-se que foi quando chegou em casa. Acredita-se que ela então foi para o quarto, mas a 1h47, a câmera da campainha da casa foi desconectada.
Imagens das câmeras mostram um homem mascarado mexendo no dispositivo antes de ser desligado. Às 2h28, o marca-passo de Nancy foi desconectado do aplicativo em seu celular. E quando ela não foi à igreja como de costume, no dia seguinte, sua família foi contatada por uma de suas amigas. Ao não encontrá-la em casa, a família acionou a polícia e começou uma investigação complexa. Logo foi determinado que havia crime envolvido e que Nancy havia sido sequestrada. Começou uma busca intensa, pois Nancy tem mobilidade reduzida e depende de medicação diária. Por isso ela é considerada em situação de risco. Em 3 de fevereiro, a polícia informou ter encontrado um bilhete de resgate detalhando as roupas de Nancy, no qual os culpados exigiam pagamento em Bitcoin. Material biológico foi achado perto da porta da casa de Nancy e confirmado como dela. Uma segunda mensagem foi enviada para a afiliada da CBS News em Tucson, a Cole D, no dia 6 de janeiro, mas o conteúdo dessa mensagem não foi divulgado ao público. A mensagem precisa ser autenticada, já que um homem já foi preso após fazer uma exigência de resgate falsa. O SUV de Nancy foi levado de sua casa para análise de possíveis pistas e a polícia também retirou uma câmera do telhado. Em 10 de fevereiro, a polícia divulgou imagens do homem mascarado que adulterou a câmera de segurança. Um homem foi detido após a divulgação das imagens, mas liberado depois. Enquanto falava com um veículo de imprensa, ele afirmou que não fazia ideia de quem era Nancy e ficou chocado quando foi abordado pela polícia. Imagens recentes mostram o carro acelerando perto da casa de Nancy e podem trazer novas pistas sobre seu desaparecimento, mas as autoridades não confirmaram se é uma pista concreta. Eles pediram que qualquer pessoa com mais informações sobre este caso entre em contato com o FBI pelo 1-800-255-3224 ou com o xerife do condado de Paima pelo 5-203-514-900. Uma recompensa de $1 milhão está sendo oferecida por informações que levem à localização de Nancy e à prisão dos responsáveis pelo seu rapto. Hoje. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Eu sou Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.